Campeonatos nacionais começaram e o futebol europeu vai movimentar o Rotas da Bola. Você, é claro, fica sabendo quem é favorito ou não. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal, estamos de volta com o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e a gente está começando mais uma temporada aqui no Rotas, muita análise, muitos bons jogos, muitos bons jogadores. Vamos descobrir juntos, né, quais serão os destaques dessa temporada e analisar cada um desses destaques por aqui. Quem é que vai decepcionar também? Já temos alguns candidatos e estaremos em 24, 25 prontos para dar aquela cornetada nessa turma também. Já rolaram algumas competições, né? Começando, já temos campeões de Supercopas no início da temporada, com destaque para o quarteto do Real Madrid, fazendo estrago já no primeiro jogo da temporada contra a Atalanta na Supercopa Europeia, mas isso e muito mais a gente vai destacar aqui no Rotas de hoje, comigo e com o editor do Tempo Esportes, Frederico Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Já levantando taça, já tendo casa cheia, gramado bom. Muita coisa interessante. Gramado bom é ótimo, né? Nessa temporada. Nossa, né? Eu não aguento mais esse papo de gramado. Mas a temporada europeia, ela vai mexer muito com o Real Madrid, eu acho. Acho que a gente vai ter por base aí o que esperar, né? Porque se fracassar vai ser a grande manchete da temporada, né? Mas disputa um campeonato que ele pode fracassar várias vezes, que na vai pior das hipóteses... Assim, né? Você imaginar que o que eles chamam aí de quarteto fantástico, né? Traduzindo, Bellingham, Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior, que aliás recebeu uma proposta lá, um caminhão de dinheiro saudita. Se esses caras jogarem mais ou menos, Pedro, o Real vai fazer alguma coisa bacana na temporada. Né? Lembrando que ainda tem o Modric por lá, não tem mais o Kroos, mas tem o Tchouaméni, o Camavinga, tem o Courtois, tem o Militão, tá bom, tá não? Nossa senhora. O Barcelona, que como uma equipe muito mais confusa e atrapalhada na última temporada, classificou aí tranquilo para a Champions League sem fazer força. Né? Estreou inclusive na Liga vencendo de virada no finalzinho com 2 gols do Lewandowski depois dos 45 do segundo tempo. Não acho que é páreo pro Real. E até por isso o Real Madrid tem esse foco no Real Madrid e tem o foco do Real Madrid, né? Que a gente sabe qual que é. E também é o foco do Mbappé, que é ganhar a Champions League. Mais do Mbappé ou mais do Real Madrid? O Real Madrid mais um, menos um, talvez não vai fazer diferença. O Mbappé, acho que ele sente um pouquinho mais se ele não levantar essa taça. Lembrando que La Liga, dessa vez, tem o Atlético de Madrid, que se reforçou com um jogador que, para mim, pode ser um diferencial, que é o Julián Álvares. A gente pode até discutir a opção de carreira do Julián Álvares, né? Beleza, ele não era titular absoluto do City, mas estava jogando no City, né? E ele abriu mão. Enquanto a gente está gravando aqui, ainda tem um impasse em relação ao Conor Gallagher, se vai jogar no Atlético de Madrid ou não. E caso, mesmo que não confirme o Gallagher, o que eu acho interessante? O Atlético de Madrid abriu os olhos para um mercado que até então ele não enfiava a mão. Verdade. Não só abriu os olhos, como abriu o cofre também, né? Abriu a mão, né? Acho muito interessante. Imagino que vai trazer um pouco mais de competitividade, não a ponto de desbancar o favoritismo do Real Madrid. E para mim fica uma coisa interessante, ô Pedro, porque de um tempo para cá, a gente pode falar que existem jogadores ingleses fazendo o caminho inverso, né? Caso se confirme, até quando você estiver ouvindo ou nos vendo, a contratação do Gallagher. Mesmo que dê errado, é um mercado que normalmente é muito fechado, né? Por lá jogou o Trippier, né? Há algum tempo. Mas bateu e voltou, né? Bateu e voltou. Não é muito comum. Porque tem Smalling e Abraham na Roma, na Itália. Levou o Mourinho que levou, obviamente o caso do Bellingham.
e tem o Kane. Porque normalmente a galera fica lá na ilha, sai muito pouco, são casos bem isolados ao longo da história. Eu lembro aqui do Lineker, que jogou no Barcelona e foi bem. E de casos efetivamente isolados. Steve McManaman, do Liverpool, Real Madrid, Michael Owen. Também sem muito destaque, também não jogou no meio dos galácticos, né? Mas é um mercado que se abre, que para mim é um reflexo também do que acontece aí sim no nível de seleções. Os caras se destacam, começam a aparecer e tem grana, né? Eu me surpreendi o Atlético de Madrid. Se o Real Madrid não gastou nada no Mbappé, o Atlético de Madrid encheu a bucha lá do Manchester City e levou o Julián Álvares, maior venda da história do Manchester City. Como se precisasse, né? Tava precisando. Precisando de dinheiro. Lembrando que nessa temporada já começou, né, o julgamento. Sim. Nós estamos na Espanha ainda, viu, gente? Mas só para fazer essa ligação. Já começou o julgamento lá das 115 possíveis punições, né? Os 115 temas que o Manchester City teria, regras que teria infringido da Premier League. Pode ser que a gente termine essa temporada com o Manchester City rebaixado, Pedro? Acho muito difícil. Acho que não. Mas acho que dessa vez a multa vem um pouco mais pesada e numa lição que vai ser difícil o City cometer esse tipo de erro outra vez. Eu acho que punição na pontuação a essa altura do campeonato, não sei, vejo com um pouco de dificuldade, com um pouco de pessimismo, porque são vários os clubes que repetem essas mesmas questões temporada após temporada e ainda assim continuam sendo eles, os gigantes. Então, não acredito muito numa punição nesse peso todo. Vou dar a minha avaliação. A Premier League puniu o Everton e Nottingham Forest com perda de ponto na última temporada. A gente não sabe ao certo quais são as sanções, na verdade, quais são as questões que envolvem o City. Mas eu acho que é o seguinte, dentro de campo não dá para discutir. Tirar o título, você queima o filme da Liga. Né? Não vai acontecer isso. Entre as coisas que são faladas é que o City não colaborou com as investigações, né? Que não entregou algumas documentações e tal, e é o que a gente sabe mais ou menos por alto. Não tem uma questão muito diferente disso aí, pelo que eles falam. Agora, o que significa isso? Não entregar, não colaborar com a investigação? Investigação de quê? O negócio é o caso da Juventus, que nós contamos aqui também no Rotas da Bola, né? Ali era corrupção, aí o Juventus perdeu o título e caiu. Né? Era uma outra história. E aí eu acho que quando a gente discute no nível de Premier League a lisura de algumas coisas, a Liga também ela sai arranhada. Então, talvez... O que eu acho é isso, que a partir de agora a rota mudou de vez. Acho que agora a rota vai mudar, vai para um outro caminho, num controle maior e principalmente com esses novos ricos, né? Com o Newcastle, com o City, com o dinheiro da Ineos no Manchester United. Acho que vai dar uma segurada porque as situações de City, Chelsea, o próprio United, Paris Saint-Germain, né? Saindo da Inglaterra, enfim, tem inúmeras outras. São situações que provam que o controle é falho, que provam que alguma coisa está errada ali e que acaba tirando um pouco da justiça do jogo, né? Simplesmente por um ter e o outro não ter. Então, em algum momento, eles precisariam, né, tornar essas regras de fair play financeiro mais rigorosas e acho que dessa vez vai. Acho que agora a tendência é fechar um pouco a torneira. E a gente falou do City porque você começou falando do Real. O Real, assim como o City, já ganhou taça. O Real ganhou a Supercopa da Europa, em cima do Atalanta. Inclusive já estreou
na Série A, ganhando de 4-0 fora de casa, é o líder com uma rodada, né? Se o campeonato terminasse hoje... Atalanta quebraria o jejum e seria campeão italiano. O Real já leva a taça, ou seja, o Mbappé não foi o Kane do Real Madrid, né? Chegou, jogou uma Supercopa, embolsou e levou. Porque quando a gente fala do Real e o assunto roda para o City, talvez sejam essas duas equipes as favoritas, mais uma vez, na Champions League. A minha avaliação neste momento, agosto de 2024, é essa. Vai acontecer? Vai funcionar? Simplesmente não sei. Mas acho importante a gente já dar aquela cravada aqui. Esses dois começam, a meu ver, com um nível de futebol acima dos mortais ali. De novo. Lembrando que o City foi eliminado pelo Real Madrid na última Champions League, o Real Madrid pelo City na outra, os dois ganharam as duas últimas. O City saiu invicto, inclusive, né, da Champions League. E o City levou a Supercopa da Inglaterra, Community Shield, com um time misto. Totalmente desconfigurado, né? Sem Rodri, sem Foden, sem Walker, sem Stones. Diante do Manchester United, que... Depois a gente faz a previsão. A gente entrar só em Premier League, a gente faz uma previsão. Boa. Queria só repercutir antes, Fred, essa escalação do Real Madrid. O Endrick é uma opção no banco de reserva, a gente já tinha falado sobre isso aqui no fim da temporada passada, né, de que chegaria para somar nesse sentido, ainda precisa passar por um período de adaptação, mas é uma escalação que muda pouco, mantém a espinha dorsal e acrescenta ali o Mbappé. Inicialmente jogando um pouquinho mais livre, né, um pouco mais solto, mas acho que até encontrar de fato o espaço dele ali centralizado como um falso 9, como um jogador que vai buscar o jogo mais perto do círculo, consegue construir de frente para o jogo, tem as opções ali com o Vini e com o Rodrigo ao lado dele. Tem arrancada. Tem muita velocidade, né? Uma explosão fenomenal. Já chega metendo gol nessa decisão de Supercopa. Aí continua jogando com 3 jogadores ali no meio, né? Com o Bellingham, o Tchouaméni e o Valverde. Assim, muda pouco. É um time já estabelecido e com um cara como o Mbappé. Tem como dar errado? Tem. Acho que, assim, dar errado é alguma coisa relacionada ao treinador. Eles têm isso tudo e o Carlo Ancelotti, né? Exatamente. O cara está acostumado a conviver com essas estrelas, acostumado no crescimento de jogadores jovens, né? Porque desse bolo todo que você falou aí, o quarteto fantástico, Tchouaméni e Camavinga, os principais jogadores, exceto o Modric, que é um outro departamento, todos jogadores jovens. Ainda tem isso. Aí eu vou te devolver uma pergunta. O que é uma temporada dar errado pro Real Madrid? Perder La Liga, né? Não ganhar a Champions League, né? Não ganhar a Champions, La Liga, perder esse ano, ganhar outra, ok. O Real Madrid é um time, um clube talhados, feito para ganhar a Champions League. Pra brilhar no maior palco ali do futebol mundial. É isso. Os galácticos estão lá, não é para ganhar com todo respeito, do Alavés, do Getafe, não é. É para brigar com o Juventus, com o Manchester United, com o Milan. A história é essa. Não ganhar La Liga vai trazer um pouquinho de incômodo? Vai, mas é um incômodo que acontece de manhã, termina de noite. A Champions League, não. Uma campanha ruim na Champions League, não ganhar a Champions League, ser eliminado de repente, como foi eliminado da outra temporada, tomou 4 do City, alguma coisa assim, aí sim uma temporada muito ruim. Tem como dar errado? Tem. Se você imaginar que colocaram no mesmo time Figo, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Casillas, estou esquecendo de alguém aqui, Michael Owen, que eu citei aqui, Beckham, tem mais gente aí, Michel Salgado, titular da seleção, enfim, e erro em algum momento. Esses caras não ganharam a Champions League. Pelo Real Madrid, não. Todo mundo junto. Todo mundo. Você pensa que pra frente ali, vou repetir. Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, Raul, que eu tinha esquecido aqui.
Michael Owen, Roberto Carlos, na defesa, tá doido. Não ganhou. Então, tem como dar errado? Tem. Eu só acho que o Carlo Ancelotti é, hoje, um técnico mais completo do que a turma que passou naquele período no Real Madrid. O Carlos Queiroz, por exemplo, que era auxiliar do Ferguson no Manchester United, foi treinar o Real Madrid, não tinha cancha para isso, tentaram algumas soluções caseiras, mas imaginar que esses caras juntos não ganharam, tem chance de dar errado. Outra época, outro momento, outro perfil, mas não tinha nenhum desses caras. O cara tava arrastando já com 36 anos de idade, a carreira já no fim. Não tinha ninguém, né, Pedro? É verdade. Ninguém. Muitas jogadas. Procura aí no YouTube aí, gols dos Galácticos. Você vai ver gols maravilhosos. É o Zidane passando o pé em cima da bola. É o Beckham virando um jogo, uma bola da defesa lá no ataque. Golaço do Ronaldo e tal. Mas eles não ganharam a Champions League. Ou seja, né, tem tudo para dar certo, mas não é muito distante também do peso ali nessa linha tênue para dar errado para um projeto do tamanho desse do Real Madrid. Eu vi uma especulação no dia em que a gente está gravando esse episódio, Fred, de que o Gundogan, depois de anunciar que não vai jogar mais pela seleção, pode voltar para o City. Fechando aqui essa ponte aérea, né, falando de Espanha e Inglaterra, tem lugar de novo no coraçãozinho do Guardiola? Tem. O Gundogan simplesmente é o capitão do treble. Só isso. E aí acredito que seja para parar, né? Para voltar para encerrar. Ele fez o gol mais rápido da história das finais da FA Cup, né? Fez um gol com nem 10 segundos de bola rolando. A temporada do treble, em cima do Manchester United, do Wembley. Em cima do De Gea. Ainda do De Gea, né? De Gea. Do De Gea, que vai jogar na Fiorentina nessa temporada, né? Já que nós estamos aqui de roxo, vai jogar. Ficou um ano parado, hein? Eu não imaginei que isso fosse acontecer, tá? Ele tinha mercado em algum lugar, não é possível. Enfim. O Gundogan, capitão do tri da Premier League, jogador importantíssimo na Champions League, jogador de liderança. Me estranhou. Eu fiquei... abri mão do cara. O melhor momento da carreira, ele encaixado naquele time. Se ele vai chegar para arrumar espaço no time, são outros 500. Hoje é difícil. Você vai tirar quem do time do City? Pois é. Dali pra frente, do meio pra frente é Rodri, De Bruyne, Kovacic, Phil Foden, Haaland. Tem espaço pro Savinho? O Doku. O primeiro jogo da Premier League até começou como titular, né? Entrou, né? Entrou na final da Supercopa. Começou o primeiro jogo da Premier League contra o Chelsea titular. Foi substituído no intervalo pelo Foden porque sentiu dor no joelho, segundo o Guardiola. Mas tá lá, mais né? pra pegar ritmo, né? Tem Grealish. Não é nenhum extra classe, mas tá lá. Fora Rico Lewis, Oscar Bob, os meninos que o Guardiola começa a colocar. Mas você queria o Gundogan no seu time? Eu queria, então. Qualquer hora. É um grande jogador. E eu fico imaginando, assim, às vezes a gente fica aqui, a gente usa um tom um pouco jocoso pra falar de La Liga, mas a La Liga é inferior à Premier League. E óbvio que o jogador que chega no nível do Gundogan, na hora que ele faz uma comparação assim, acho que era mais legal jogar lá, hein? Acho que isso passa na cabeça do jogador. Nós estamos falando do Barcelona. Imagina, o cara morar em Barcelona, jogar em Barcelona. Sensacional. Mas o campeonato em si, a maioria dos jogos que ele faz ao longo do ano é diferente. E pegou um Barcelona também muito irregular, né? Muito irregular. E ainda nessa ponte, Espanha e Premier League, até porque tem outras coisas interessantes que eu queria falar de Premier League. Uma coisa também me assustou nessa temporada, nesse balanço da última temporada, na verdade. Pra mim era início do Vitor Roque se firmando. E a gente tá vendo o Vitor Roque vai estar em algum lugar, não no Barcelona. Não deu certo. A sensação que dá é que o Xavi não gostou do estilo, né? Que esperava uma coisa e quando chegou lá ele não curtiu muito. Mas
tem uma sensação de que tá muito relacionado à convivência com o treinador da última temporada, né? Que não deu liga no estilo de jogo, teve pouquíssimos minutos em campo, chegou até a fazer gol, né? Mas não parece ter agradado taticamente, sei lá. Saiu do radar. É impressionante dizer isso, mas o Vitor Roque hoje não tá no radar. É no radar de seleção brasileira, Pelo menos assim, foi pro Barça, então do Barça ele vai sair para um mercado no mínimo intermediário, né? Nem que seja por empréstimo. Acho que não vai baixar muito o nível, a prateleira, e ele vai ter oportunidade, uma segunda, talvez última, de mostrar o potencial que ele mostrou aqui no Brasil, lá na Europa. Ele tem um mercado próximo, que no caminho do Casemiro, por exemplo, que jogou em Portugal, jogou no Porto e voltou. O Porto era um dos possíveis destinos quando a gente estava gravando esse episódio aqui. Ele vai precisar de um upgrade, né? Vai, com certeza. Alguns jogadores, inclusive, fazem esse caminho primeiro, né? Militão, por exemplo, né? Vai lá, joga um pouquinho em Portugal, entende, dá uma aclimatada, beleza. Depois dá o salto que pode ser definitivo, né? No caso do Deco, por exemplo. Ele seguiu exatamente esse caminho. Talvez ele foi com uma expectativa muito grande. O Endrick também vai ter que entender isso nessa temporada. E a gente vai entendendo também, né? Porque a gente coloca a nossa expectativa enquanto formadores de opinião sobre o jogador, mas com base no mundo de possibilidades, né? Porque chega lá é um outro universo, principalmente na vida pessoal, né? Que vira de cabeça para baixo. Então é muito complicado tecer esse tipo de comentário, mas acredito que vai ter uma segunda e talvez última chance ali. Hoje em dia é diferente, né? Mas eu penso muito no Gabigol, né? O Gabriel vai para a Itália como um fenômeno, vai para Portugal como um foguete molhado e volta para o Brasil como portas fechadas na Europa. Desempenha bem aqui, mas já chegou numa prateleira diferente. Se tivesse ido para Portugal primeiro, talvez não tivesse tido o caminho contrário, né, para fazer. O caso dele é um dos casos mais, assim, vou falar que é inesperado, né? Mas assim, com números horríveis, né? Sim, ele Internacional e Benfica. Também com todo respeito ao Campeonato Português, dá pra ele fazer uma gracinha no Campeonato Português, né? Era pra ter ido melhor, né? Pois é, na expectativa então do Vitor Roque, outros destaques, né, do Barcelona são basicamente os mesmos da temporada passada. Para destacar mais a Premier League, Fred, e já entrando aqui na questão de favoritismo e tal, o que a gente pode esperar dos demais, né, dos concorrentes do City ali a brigar pela ponta do campeonato? Acho que vão ser mais ou menos os mesmos dos últimos anos, vai ter alguém com mais fôlego? Você acha que o Chelsea pode voltar para essa briga ou não? Já começa perdendo em casa justamente para o City, né, o campeonato. E minhas dúvidas sobre Arsenal e Liverpool, que acabaram mudando pouco os seus times, né? Vamos lá, vamos por partes. O Chelsea, confuso no caso Gallagher, entrou numa jogada que o Julian Alves ia ser vendido, o Gallagher vinha, depois se atrapalharam. Eles, obviamente, não é para o mesmo clube, né? Mas só para entender uma jogada financeira aí, né? Uhum. O Atlético de Madrid comprava os dois, vendia um e enfim. O Chelsea mostrou um pouco de falta de tato nesse imbróglio aí. O que me preocupa em relação ao Chelsea, por quê? Contratou 1 milhão de jogadores na temporada passada, seguiu contratando, mas não conseguiu formar um time ainda. Tem um monte de bons jogadores espalhados. Tem o Enzo Fernandes, tem o Caicedo, jogadores que eram... né, o mercado estava de olho nessa turma. Tem o Palmer, que para mim, né, salvou o Chelsea de uma temporada medíocre a última temporada, ia ser patética e o cara simplesmente foi o vice-artilheiro da Premier League. Assumiu a responsa, né? Logo na primeira temporada e mesmo sendo tão jovem.
Mas ainda para mim é um time um pouco desorganizado. Agora nas mãos do Maresca, esse técnico do Leicester. Eu acho que o Chelsea não vai fazer uma campanha tão decepcionante. Mas a ponto de brigar pelo título, não. Talvez não sofra tanto. Quem que falou que costuma ganhar títulos na sua segunda temporada? O técnico do Tottenham. No início da temporada passada, todos estavam encantados com o trabalho de Andy. De Postecoglou. Mas imagino que o jogo dele consiga encaixar melhor. Pode ser um concorrente maior ao G4. Também não vejo com chance de título, a não ser nas Copas. Aí é uma outra história. Contratou o Solanke, que é um jogador que passou pelo Chelsea, um desses milhões de jogadores que passam pelo Chelsea. Subiu o patamar dele lá no Bournemouth, volta para Londres, como uma opção muito interessante pro ataque. E para um time que tem bons jogadores. Muito, né? Tem um Son, eu gosto muito do futebol do Maddison. Teve jogadores que cresceram durante a temporada, jogadores que tinham um perfil de jogo diferente, que também começaram a perder espaço, né, no time do Tottenham. Quem acompanhou a última temporada, Roy Bjerg, por exemplo, que era um titular absoluto do time do Tottenham. Perdeu espaço. É um tipo de jogo diferente daquele que o novo, né? O treinador gosta. Então o Tottenham, para mim, ele é um candidato a brigar mais pelo G4. Colocaria aí, o Pedro, antes de chegar em Arsenal e Liverpool, uma surpresinha, tá? Aston Villa. O Aston Villa é um time de Champions League. Eu acompanhei o West Ham e Aston Villa, foi pela primeira rodada. O West Ham muito bem reforçado em casa. E o Aston Villa mostrou uma maturidade muito, muito interessante para vencer o jogo. Tem Dibu Martinez, tem Oli Watkins, contratou o Ananá, o meia belga. Tem jogadores que é um grupo bem fechadinho e é um grupo interessante, é um time interessante para jogar. O Naemery me parece um time que vai estar nesse bolo também. E o West Ham, para mim, é um time que corre por fora, não para talvez ficar entre os 4, mas contratou muito bem. Tirou o Bissaka do Manchester United, acho que é uma contratação para os padrões do West Ham muito bacana. Fulkrug do Borussia. Tirou o Guido Rodrigues, campeão da Copa América pela Argentina. Tirou o Summerville do Leeds, que era um jogador com muita possibilidade. É um time interessantíssimo. Tem o Paquetá, se ele não se enrolar aí mais uma vez, né? Não. Tem o Kudus, que joga muita bola. O West Ham é um time interessantíssimo. É o Lopetegui, o técnico. É um perfil diferente do David Moyes. Para mim, vale ficar de olho que vai brigar ali por competição europeia. Quem vai brigar com o City? Eu não vi o jogo do Arsenal, vou ser sincero. Eu vi os melhores momentos. É o Arsenal do Arteta em mais uma temporada de afirmação. Isso não vai acabar, não? Será? Acho que é hoje quem está mais próximo do City. Acho que já criou a casca, beleza. Já perdemos alguns, chegamos perto, agora a gente vai. Eu acho que é o principal candidato. Eu acho que hoje com mais estrutura. Tá num processo de crescimento ainda. Não é o time completamente pronto como o Manchester City. Mas é candidato. Se tirar o City, para mim, é o Arsenal. Pelo perfil de jogo, pela imposição ofensiva, por ter Declan Rice, que para mim... desequilibra, né? É muito acima da média. Eu vi Ipswich e Liverpool. Esse eu vi. Aliás, gostei do Ipswich. Segurou o Liverpool por um bom tempo. Mostrou um time organizadinho. Enfim, bem interessante para quem há 20 anos não jogava um jogo de primeira divisão. E está com Calvin Phillips lá, né? Promessa inglesa que tem mais uma chance.
O Liverpool tem uma base que é estabelecida, um técnico que pensa um pouco diferente do Klopp. E quando você olha quem senta no banco de cara no jogo do Liverpool, você percebe que alguma coisa vai mudar. O Darwin Núñez é banco. Ou pelo menos foi banco contra o Ipswich. Questão de encaixe mesmo, né? Pois é. Então você começa a vislumbrar uma coisa um pouquinho diferente. Vai ser uma característica, uma coisa comum ali? Uma constante, né? Não sei. Mas são perfis diferentes. Ele começou com o Diogo Jota. O Alexander Arnold jogando não tão avançado. Então, assim, tem umas mexidinhas que eu achei interessantes. Jogou contra um time que tinha acabado de vir da primeira da Championship, no seu primeiro jogo depois de muito tempo na Premier League. Mostrou capacidade de vencer, porque é difícil jogar contra esses times. Pelo entusiasmo, etc. E até pela bola mesmo. Um time extremamente organizado. O Ipswich. Agora, o Liverpool, ele tá pra mim, pelo menos nesse início de temporada, um patamar um pouquinho abaixo. Eu vejo o Arsenal como um time mais envolvente, um time mais estabelecido, com um padrão de jogo do técnico que tá lá há mais tempo. Acho que tem vários fatores. Faltou falar do Manchester United, que ele entra pra mim num bolo que tem o Tottenham, que tem o Aston Villa, brigar pela Champions, que tem o Chelsea, tá nesse bolo ali. O primeiro jogo deixou uma impressão ruim. Pra variar, né? Um jogo meio travado, não era um jogo fluido de ver. Não gostei. Perdão. Não gostei. Não, sinceramente, não... Né? Venceu com um gol faltando 3 minutos pro fim do jogo. Meio que ali no abafa. Tem que saber se os jovens vão dar um crescida, upgrade, né? Ali. Garnacho, Højlund, Mainu, Sancho, você vai ficar, você não vai. Um time muito dependente desses jogadores para ganhar a Copa na temporada passada, que credenciou o time a jogar a competição europeia, né? Mas assim, beleza, ganhou a Copa. Importantíssimo, FA Cup, etc. Mas em nenhum momento... Não venceu. Esse time vai funcionar. A gente não sabe o que o Zirkzee vai fazer, a gente não sabe o que o De Ligt vai fazer. Não dá pra saber. O Casemiro parece, a princípio, em melhor forma. Mas, assim, pra mim, não compete. Tá muito abaixo do City, do Liverpool, do Arsenal, e briga com o Tottenham. Se esses caras que chegaram aumentarem o nível de jogo. Pra mim, é essa briga. Lembrando que tem um Aston Villa ali, que é um time de Champions League, que vai entrar nesse bolo. Boa. O que mais você queria destacar nesse primeiro episódio da temporada dos clubes, Frederico? Eu vou destacar aqui os 4-1 do Al Hilal no Al Nassr, né, de cara na Supercopa Saudita. Houve uma especulação muito forte sobre levarem o De Bruyne, né, para a Arábia Saudita. Ederson também. A volta do Neymar. Tô um pouco assim, curioso para que rumo vai tomar, porque beleza, explodiu, mas não alcançou nada além de um pequeno barulho. E tecnicamente ainda continua anos-luz atrás, né? Eles têm aí alguns anos para chegarem no que pensam sobre patamar técnico, levando esse tipo de jogadores. Mas querendo ou não, chama atenção, é curioso, né? Ver, você falou da oferta pelo Vini, a todo custo tentando fazer um barulhinho ali, né? Mas começa mais uma temporada em que vai ser o campeonato dos jogos do Al Nassr quando o Cristiano Ronaldo estiver em campo e do Al Hilal quando o Neymar for jogar. O Neymar tem mais esse período dele como jogador, né? O Al Hilal, ele tem mais títulos do que jogos, né? É verdade. Só um comentário aqui. Continuo sem achar graça, tá? Acho que beleza, abriu o mercado, vamos discutir como foi aberto esse mercado. Mas a gente que vive com futebol, a gente vê pouco. Porque não é atrativo. Não é atrativo.
Eu tentei, viu, gente? Eu tentei. Deixa eu ver aqui se os caras jogarem. Beleza, tem um monte de jogador bom lá. Mas falta uma coisa diferente. Sabe? Não é um campeonato legal. Não dá. É um jogo ou outro, um momento ou outro, e olhe lá, enfim. Para destacar, eu não vou lá na Arábia, mas vou mais uma vez elogiar Xabi Alonso. E parece que o pacto que ele fez com alguma coisa aí continua funcionando, viu? Porque campeão da Supercopa da Alemanha, né? Em cima do Stuttgart. Perdi o jogo faltando 2 minutos. Empatou, ganhou nos pênaltis. Então, quem era Leverkusen não é mais. Atenção na Champions League. Vem aí. E o Wirtz foi para lugar nenhum, no fim das contas, né? Mais um motivo para ficar de olho, né? E ficar de olho, se o Leverkusen para mim é um ponto positivo, ponto negativo para mim é o Napoli, que corre atrás de reforço, pode fechar com o Lukaku, inclusive, mas já estreou o italiano tomando uma taca. E parece que desceu um pouco a ladeira. Você tá falando de 2 anos, né? 1 ano e alguma coisinha aí que o time era... Estreou mal, terminou a temporada mal, e não dá uma perspectiva de, poxa, vai melhorar. O Napoli simplesmente perdeu pro Verona por 3-0 no primeiro jogo do campeonato italiano. Inter e Milan mudaram muito pouco, né? Acho que a Inter gastou muito esforço, fez muito esforço financeiro para renovar o contrato do Lautaro. Acho até que às vezes nem tivesse, né, tanto mercado assim para fora, mas é o grande ativo do clube hoje, a grande estrela da Inter de Milão, e certamente se a coisa não se desenvolvesse, ele iria para uma outra liga. Mas acho que estão ali num pote 3, 4 das prateleiras europeias para tentar brigar para uma coisa. Se chegarem de novo, né, na temporada retrasada, a uma semifinal, uma decisão, já seria algo bastante surpreendente. Vamos ver. Lembrando que quem estreou na segunda-feira, o dia que a gente está gravando esse Rotas, segunda-feira, dia 19 de agosto, quem voltou a Série A italiana, assim, falando da Itália, é o Como, dirigido pelo Fábregas, com o Pepe Reina no gol, e o Varane, que não jogou, mas o Varane também no Como, cidade que fica próximo ali de Turim, próximo da fronteira com a Suíça. E o Thiago Motta estreando na Juve, né? Com 3-0. Thiago Motta, que era técnico do Bolonha, que vai jogar a Champions League, que estreou o empate 1-1 com a Udinese. Surpresa da última temporada. É isso. Pessoal, vocês podem também trazer aí os seus destaques desse início de temporada. Acho que ainda vão mudar algumas camisas, mas de todo modo foi uma temporada que já antes dela começar a gente já sabia que o Mbappé ia para o Real Madrid, então a grande contratação já estava desenhada. Resta entender, né, como vai ser daqui para frente esse encaixe do time do Carlo Ancelotti. Você participa no canal de O Tempo no YouTube, de O Tempo Esportes, aliás, no canal de O Tempo e no canal de O Tempo Esportes também. É só mandar mensagem lá no episódio que a gente vai trocando algumas ideias sobre o futebol internacional. Mais um Rotas da Bola, eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota e o Pedro Abílio já deu a dica, hein? Vai lá, youtube.com/@otempoesportes. Clica lá para você ver, inclusive, aqueles programas que já passaram. Abraço.